quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, o livro do profeta Isaías, o capítulo 61. Profeta Isaías, capítulo 61, nós vamos ler versículos 1, 2 e 3. Se tem alguém ao seu lado que está sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele, com ela, né, para que todos possam ler e acompanhar a palavra do Senhor. Se você não pode ler hoje, escute, amém? Esteja atento, ouvindo a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Esse é um capítulo certamente bem conhecido de todos nós, e nós vamos, com a graça de Deus, meditar aqui algumas coisas para a nossa vida nesta noite. Amém? Estarei lendo os 3 versículos que dizem assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Eu queria que você feche os seus olhos ainda de pé, para nós fazermos mais uma oração. Nós já oramos com o pastor Resivaldo, mas eu quero orar com você mais uma vez nessa noite. Pai amado, nós te damos graça, porque o Senhor é bom. E que nesta noite, ó Deus, nós possamos estar atentos à sua vontade para a nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a entender o seu querer, a conhecer o Senhor, a aprender no seu templo, a contemplar a sua formosura, porque formoso de sítio é o Senhor é o nosso Deus. E nós te agradecemos nesta noite, que nós possamos ser por ti guardados e abençoados, e que todos nós possamos sair daqui nesta noite, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, Deus te abençoe. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, amém? Para nós fazermos menção aqui desse texto novamente, e outras passagens aqui das Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que nós lemos. Nós lemos um texto que ele é um texto profético. O profeta Isaías é conhecido na Bíblia, ou pelo menos pelos teólogos, assim, vamos dizer assim, pelos estudiosos, como um profeta messiânico. É um profeta que anunciou muito a vinda do Messias. Ele fala da vinda do Messias, fala que o Messias virá, fala como seria a sua morte. Isaías 53 retrata com clareza a morte de Cristo, o seu sofrimento, e ele vai em todos os capítulos, em várias passagens aqui do seu livro, recebendo de Deus revelações a respeito de quem seria o Messias, e o que se poderia esperar do Messias. E esse texto aqui, ele traz para nós o que a gente poderia chamar de as credenciais e as especialidades do Messias. Quem era ou quem seria o Messias e o que ele faria, o que ele poderia fazer. É isso que esse texto traz para nós. Quem é o Messias, as suas credenciais e o que ele iria fazer. O que se poderia esperar do Messias? Quando a gente
tem alguma necessidade na nossa vida comum, né? Por exemplo, você tem o seu carro e quando ele estraga, você vai e procura um mecânico para consertar o seu carro. E você não procura qualquer mecânico, você procura um mecânico que você sabe que ele é bom, né? Você tem a confiança nele. Você procura saber as credenciais desse mecânico, as especialidades dele, o que ele sabe, que tipo de carro que ele conserta, se ele sabe mexer no seu automóvel, no modelo, na marca de carro que você tem, para que você possa entregar o seu veículo para ele, ficar tranquilo, ir para a sua casa e esperar o carro ficar pronto. Quando a gente tem um problema de saúde, de modo semelhante, você procura um médico que você possa confiar nele. Você não coloca a tua saúde aos cuidados de qualquer pessoa, de qualquer médico. Você procura saber informações sobre ele, quem ele é, onde que ele estudou, que especialidade que ele tem, se realmente ele é bom. Você procura referências sobre a pessoa, o que dizem dele, ele realmente é um bom, não é bom, fez coisa certa, fez coisa errada. Depois que a gente tem essas informações todas, aí sim a gente vai nessa pessoa, no médico, no arquiteto, no engenheiro, no pedreiro, e você vai e confia, esse rapaz, essa pessoa é de qualidade, eu posso colocar sobre os cuidados dele aquilo que eu preciso, porque ele vai dar conta do negócio. O que esse texto traz aqui é semelhante a isso, em relação a Jesus Cristo. Quais são as credenciais de Jesus e quais são as suas especialidades? Por que que você e eu podemos confiar nele? Por que que você pode entregar a sua vida a ele e ficar tranquilo? Por que que você pode segui-lo sem medo de errar? Por que que você pode abandonar toda a sua vida, todos os seus planos e entregar a sua vida a Cristo e ficar sossegado, seguindo a Ele? O que que Ele tem de especial? Quem Ele é? O que Ele faz? Então observe comigo aqui esse versículo 1 do capítulo 61. Nesse primeiro versículo nós temos aqui o que a gente poderia chamar de as credenciais de Jesus. Esse texto, ele é falado pelo profeta Isaías, só para você entender a contextualização dessa profecia. O profeta está falando de um momento em que o povo de Israel, no futuro, seria levado para o cativeiro, mas que ele estaria agora anunciando uma boa notícia para esse povo, que lá no futuro estaria com problema. Ele está dizendo, eu estou dizendo de hoje, agora, vocês vão daqui a alguns anos para o cativeiro, mas eu já estou adiantando que existe boa nova para a sua vida. Existe boa notícia para você. Você crê? Existe uma boa nova para a minha vida, para a sua vida. Há uma boa notícia. Aleluia. Então o profeta, ele fala isso para o povo, e essa profecia, ela é retomada por Jesus lá em Lucas capítulo 4. Mas observe bem no versículo 1 aqui, olha, a primeira credencial do texto sobre Jesus aqui, é dito assim, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele é o ungido do Senhor. Sabe por que nós chamamos Jesus de Messias? Porque a palavra Messias significa ungido. Jesus é o Messias. Jesus é o ungido do Senhor. Ele é o Messias. Ele é o ungido do Senhor. Aleluia. É Ele. Esse é o título dele. É a credencial dele, é com ele que nós estamos tratando, é com ele que você trata, é com ele que você conversa, é com ele que você deixa a sua vida, é a ele que você leva as suas causas, é a ele que você leva as suas dores, é a ele que você entrega a sua vida, ao ungido do Senhor, o Messias. Jesus Cristo é o Messias. Tudo o que você precisa, Ele é. Ele é o ungido do Senhor. E uma outra credencial dele aqui nesse texto está ainda no versículo 1, quando diz assim, olha,
e ele enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então Jesus é o Messias enviado por Deus. Jesus é o Messias ungido, enviado por Deus. Era o plano da salvação. Deus olhou para esse mundo mau e apontou a solução. O Messias será enviado. Ele virá. O enviado do Senhor, o mandado pelo Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Deixa esse texto de Isaías 61 marcado com marcador de Bíblia, se você tiver. E abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Eu quero ler com você o texto referente a isso aqui. Observe, você conhece a história bíblica sobre Jesus. Jesus veio e nasceu por obra e graça do Espírito Santo, nasceu humilde, lá numa manjedoura, e ele foi adorado, os anjos cantaram quando ele nasceu, e tudo foi exaltação no nascimento de Jesus. E até os seus 30 anos de idade, Jesus ficou, vamos dizer assim, em stand-by, na espera, no tempo certo de Deus, no tempo certo do Pai. Ele se reservou até o momento certo. E quando ele completou os seus 30 anos, ele foi até João Batista e ele foi batizado. Lembra disso? A Bíblia diz que João batizava às margens do Rio Jordão, e as pessoas vinham até até João Batista, para serem batizadas por ele, e João Batista tinha uma mensagem enfática, levando as pessoas a se arrependerem, a mudarem de vida. Esta era a mensagem de João, e as pessoas vinham, as multidões vinham a João Batista, inclusive achando que ele era o Messias, e chegaram a lhe perguntar algumas vezes: é você o Messias? Ele disse: não, eu não sou o Messias. O que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. E quando ele vier, quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João estava lá e de repente Jesus aparece. Você lembra da história bíblica? E o João Batista viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. E quando ele viu Jesus aproximando, ele aponta para aquele moço de 30 anos, iguais a todos os outros que estavam ali, aquelas multidões, com as mesmas vestes, com o mesmo semblante. Era um judeu comum, mas ele aponta e fala assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele chegando, o Messias. Agora observe comigo no capítulo 4, versículo de número 14, que depois de ser batizado, e depois de ser tentado 40 dias no deserto, observe o que diz o verso 14, e o verso 15, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus voltou, depois do batismo, começou a fazer o que? Diz o verso 15, ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. O moço, o judeu comum, era o próprio Senhor da glória, andando no meio daquelas multidões, curando, ensinando, e por todos era louvado, e a fama corria por todo lado. Existe um moço lá de Nazaré, chamado Jesus. Será que ele é o Messias? Era a pergunta das multidões. Será que ele é o Messias?
As pessoas estavam atônitas em ver e ouvir o que aquele moço falava. Então diz a Bíblia que havia um suspense sobre ele. Quem é esse moço? Você conhece o texto bíblico? Os discípulos, depois de serem escolhidos por ele, naquele momento que eles estavam no barco e as águas se agitaram e o barco quase veio a pique, Jesus então levanta do barco, estava dormindo, os discípulos acordam, ele assustado: Senhor, nós estamos perecendo, vamos morrer. Jesus levanta calmamente, repreende o vento, repreende a fúria do mar e fez grande bonança. E os discípulos então perguntavam entre si: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é ele? Quem é ele? Ele é o Messias enviado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele é. E diz aqui, observe comigo o versículo de número 16 até o 18 e o 19. Diz assim, é o texto da palavra de Deus: que chegando a Nazaré, estou lendo Lucas 4, 16 a 19. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aleluia! O Isaías 61 que nós lemos aqui há pouco. Foi-lhe dado. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro e diz à vista de todos: hoje se cumpriu esta escritura. Você pode adorá-lo por isso? Hoje se cumpriu esta escritura. Sou eu aqui, sou eu presente aqui, eu cheguei, aleluia. Sou eu. Vocês estão em suspense. Quem é, quem deve ser? Sou eu. Já foi dito a meu respeito. Eu estou aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que esse episódio foi testemunhado por muitas pessoas e confirmado depois. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, por favor. Atos, capítulo de número 10, localize na sua Bíblia, Atos 10, o texto do versículo 38. Amém? Localiza na sua Bíblia, por favor, Atos 10, 38. Pedro está na casa de Cornélio. Você deve lembrar, Cornélio era um centurião romano, e ele recebeu uma visão. Jesus nessa época já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, e já estava sentado à direita de Deus. Já tinha mandado o Espírito Santo, e já tinha mandado os discípulos ir pregar o Evangelho, e os discípulos estavam por toda parte pregando o Evangelho. E Cornélio teve uma visão de noite, que ele via um homem chamado Pedro entrar na casa dele e falar das coisas do céu, falar sobre a salvação. E na visão ele foi instruído a mandar buscar Pedro, deu ao nome da casa de quem ele estava hospedado, na rua, vai lá e manda chamar. E Pedro foi, depois de ser chamado. E Pedro começa a falar a ele sobre quem era Jesus.
E no meio da pregação de Pedro, já no finalzinho, melhor dizendo, no verso 38, ele diz assim, olha, falando a respeito de Jesus, ele fala assim, olha, eu vou ler a partir do verso 36, localiza por favor. A palavra que ele, Deus, enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pedro está pregando sobre Jesus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Galileia, por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse era o testemunho de quem era Jesus, as credenciais dele, ungido e enviado por Deus. E o que ele fez? Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Acompanhe comigo a leitura, por favor, verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar, escute, observe, que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho. Isso é para alimentar a sua alma nessa noite, e para aumentar a sua fé que está aqui. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos, se é para você que está aqui nessa noite, aleluia, os profetas dão testemunho, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome, aleluia. Todos recebem perdão nele, perdão dos seus pecados, pelo seu nome. Que nome é esse? Você pode falar? Você pode falar bem alto, que nome é esse? Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Estas são as credenciais de Cristo. E o que é que esse Cristo, que esse Messias fez? Volte a sua Bíblia lá para Isaías 61, por favor. Isaías 61, escute. Nós lemos aqui verso 1 e 3, eu vou ler novamente o texto, acompanhe por favor. Eu queria que você meditasse enquanto lê. Ouça com a alma. Amém? Diz assim, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. A partir desse texto aqui, nós estamos vendo as especialidades de Jesus.
Como se fosse um médico. Qual é a sua especialidade, doutor? O que o senhor pode fazer? Eu cuido do coração. Eu me especializei em cardiologia. E vai por aí afora. Isso é Jesus. Aqui no texto é Jesus. Quais são, Jesus, as suas especialidades? Aleluia! O que o Senhor pode fazer por mim? O que o Senhor pode fazer em mim? Como que eu posso confiar no Senhor? O que aconteceria com a minha vida se eu me relacionar com o Senhor? Aí Ele vai te dizer, e eu convido você nessa noite, como se fosse um médico, você entrar no consultório do médico Jesus Cristo. E você vai entrar lá com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com os seus pecados, com as suas dúvidas, com as suas dores, com as suas inseguranças. Você vai entrar do jeito que está, quase não aguentando mais, quase não suportando mais. É a última oportunidade, talvez a última esperança. A doença é grave demais, doutor. O problema, doutor Jesus, é complicado demais. Eu já tentei de tudo e não deu certo. Já gastei todos os meus recursos, as minhas forças, e não deu certo. O que o Senhor pode fazer? Senta aí, meu filho. Xalabaçuia. Senta aí. Xalacai, comando. Senta aí. Eu vou te falar quem eu sou. Vou te dizer quem sou eu. Procurou saber a meu respeito? Procurou saber a meu respeito? Procurou saber das minhas qualidades? Então eu vou reafirmar, o doutor Jesus, eu vou reafirmar. É o seguinte, quem sou eu? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Alepassúria. Ele me enviou. Ele me enviou. Para quê? Xalacaraçúria. Para quê que ele me enviou? Eu vou te dizer. Ele enviou-me a restaurar os contritos de coração. É esse o seu caso? É esse o seu problema? Eu vim restaurar os contritos de coração. Aleluia. É essa a sua necessidade? Ou quem sabe é outra? Eu vim para proclamar liberdade aos cativos. Eu vim abrir a prisão e soltar quem está preso. Aleluia! Um dia eu estava preso no pecado, você também. Jesus quebrou a cadeia e te libertou. É esse o seu problema? Qual é o seu problema? O que o Senhor pode fazer, doutor Jesus? O que o Senhor pode fazer por mim? Não acabou não, meu filho, tem mais.
Vou te dizer mais, acompanhe comigo o texto. Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você olhar no Evangelho, você vai perceber Jesus fazendo essas coisas aqui o tempo todo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem contrito de coração. Ele era rejeitado porque ele era ladrão, publicano, roubava das pessoas, mas ele queria ver Jesus. E um dia, Jesus passando no caminho, você conhece a história, ele estava numa árvore, Jesus o vê, manda descer, eu vou na sua casa. E Zaqueu recebeu Jesus com alegria. É interessante quando você lê lá Lucas capítulo 19, que não está registrado que Jesus tenha falado muita coisa lá. Provavelmente deve ter falado, mas a Bíblia não traz, então a gente não vai além do que a Bíblia diz. Mas é interessante quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu dispara a falar. Contrito de coração é a pessoa que está angustiada, que precisa de alguém para desabafar. Aí Zaqueu falou assim: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei dos outros. Eu vou mudar de vida. Eu não serei mais a mesma pessoa. Só a sua presença aqui tocou a minha vida e eu não vou ser mais a mesma pessoa. Jesus disse assim: hoje veio salvação nesta casa. Jesus ainda faz isso. Jesus ainda restaura corações contritos. Jesus solta presos. Lembra daquela mulher encurvada que estava na sinagoga, num sábado? Jesus entrou na sinagoga e viu aquela mulher torta, já havia 18 anos, numa enfermidade que era demônio. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, estás livre dessa enfermidade. Na mesma hora a mulher endireita. E alguém quis questionar Jesus porque era sábado. Ele disse assim: mas não convinha soltar da prisão esta mulher que estava 18 anos presa por Satanás? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Está escrito aqui nesta Bíblia: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele muda tudo porque ele tem poder para fazer. Você está no consultório de Jesus nessa noite. E Jesus está dizendo para você o que ele pode fazer. Vou te dizer mais, como nós lemos aqui: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Você deve lembrar de ano aceitável, lendo a Bíblia lá em Levítico, quando fala do ano do jubileu. Como funcionava isso? Os judeus receberam de Deus uma lei, que era uma lei para preservar o direito das pessoas quando estavam em aperto. Porque alguém, quando estava endividado, eles acabavam por necessidade vendendo a sua terra e dispondo dos seus bens. E então Deus instituiu uma regra que era o seguinte: olha, vão ser contados 49 anos. No 50º ano, todo mundo que vendeu terra, porque estava endividado, porque estava assim, estava assado, vai receber de volta. Vai voltar para sua terra e assumir a posse do que era seu. É o ano do jubileu, é o ano do jubileu do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Está em Levítico capítulo 25, depois se você quiser ler, eu leio lá. Então havia uma grande expectativa pelo 50º ano. Imagina, alguém que por uma necessidade, por uma desventura, tivesse perdido muita coisa, perdido a sua terra, a sua casa, e esperava ansiosamente, queria estar vivo até aquele período para receber de volta o que havia perdido. Havia muita expectativa
pelo 50º ano. Imagina esperar 50 anos para receber de volta o que havia perdido. Era assim. Era uma lei. Então havia muita expectativa. Aí chega o Messias e fala assim: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor chegou. Não tem que esperar mais um grande tempo, um longo período. O ano aceitável do Senhor sou eu. Em mim tudo se realiza. Em mim tudo se resolve. Em mim, Jesus Cristo, tudo se conserta. Em mim, o caído é levantado, o pecador é perdoado, o preso é livre, o cego volta a ver, o morto ressuscita, o mudo volta a falar. Em mim tudo se resolve. Eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Em mim tudo se resolve, tudo se ajeita, tudo se conserta. E diz aqui o texto que ele veio, observe o versículo 3, final do verso 2 e o verso 3, quando diz assim o texto: ele veio para consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Você deve lembrar na Bíblia que vestir-se de pano de saco era um sinal de humilhação. Jó fez isso. Lembra de Jó? Quando sofreu aquelas desventuras todas, ele se vestiu de pano de saco e assentou na cinza para mostrar a humilhação. Estava humilhado, arrebentado. Aí o Senhor falou assim: olha, eu vim para trocar a cinza por ornamento. Eu trago alegria. Aleluia. Eu trago alegria. Você pode adorar a Jesus nessa noite. Jesus traz alegria para quem está triste. Não importa qual é a razão, o motivo da sua tristeza. Olha o que diz o texto: eu vim consolar todos os tristes. Eu vim mudar as vestes. Veste de tristeza será agora óleo de alegria. Roupa de cinza será ornamento. O espírito angustiado será vestido de vestes de louvor. É o que eu vim fazer. Eu posso fazer. Sabe para quê? Dizia ele no final do verso 3, acompanhe a leitura por favor. A fim de que vocês se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. É isso que Deus quer fazer com a sua vida, aleluia. Deus quer chamar você de plantação do Senhor, árvore de justiça, para que Ele seja glorificado. Você quer entrar nesse consultório nessa noite? Você pode fechar os seus olhos? Você pode falar com Jesus? Você pode abrir a sua alma a Ele? Faz igual você faz quando vai ao médico. Tem vezes quando a gente vai ao médico, a gente conta coisas que o médico não tem nem saber. A gente começa a contar da vida, da história do pai, da mãe, do filho, de todo mundo, da família toda. Né? A gente vai abrindo a alma, a gente sente assim uma certa segurança na pessoa. A gente começa a falar, e vai falando, vai falando. Já aconteceu isso contigo? Com certeza. Né?
Quando você encontra alguém, você depara com uma pessoa que você confia nele, que você tem assim, uma afinidade, você começa a falar e vai abrindo as suas mágoas, as suas dores. Você vai contando tudo da pessoa, porque você confia nele. Jesus Cristo é Ele. Jesus é esse amigo. E você pode fazer isso aqui agora. Assenta no consultório espiritual. Senta aí. E começa a falar, crente. Como é que fala, pastor? Ore. Ore. Comece a orar. Comece a apresentar a Deus a sua causa. Comece a contar o que se passa. Comece a dizer qual é o problema. Comece a falar qual é a necessidade. Fala tudo, fala tudo, fala tudo. Fale ao Senhor, conte tudo para Ele. Conte ao Senhor onde está a sua dor. Fale. Você vai perder a oportunidade. Você vai perder a oportunidade de falar com Ele. O que significa isso para mim e para a sua vida? Que você pode abrir a sua alma ao Senhor. Você quer ouvir o que Ele fez por mim e por você? Eu quero ler um texto aqui, você escute. Pode permanecer com seus olhos fechados. Está registrado lá em Colossenses, no capítulo de número 2, versículos de número 13, 14 e 15. Eu quero que você escute a leitura desse texto. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. Olha só. E quando vós estavais mortos nos pecados, isso aqui é a história da sua vida. Isso aqui é sobre você, aleluia. Isso aqui é sobre você. Você pode com muita propriedade colocar o teu nome antes desse versículo e dizer assim: quando eu, Ismael, estava morto nos pecados e nas ofensas, e na incircuncisão da minha carne, Ele me vivificou juntamente com Ele e perdoou todas as minhas ofensas. Ele riscou a cédula que era contra mim nas suas ordenanças, da qual eu de maneira alguma poderia resolver, porque ela me era contrária. E atirou do meio de mim e cravou lá na cruz. É a história da sua vida. Isso aqui é sobre você, olha, vou ler de novo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Fez isso por você. E ninguém o ajudou a fazer isso. Ele fez sozinho. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia lá para Isaías 61, por favor. Nós já estamos finalizando, eu quero que você preste atenção. Esse texto que nós lemos, o verso 1, 2 e 3, apresenta para você quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Amém?
quem é Jesus e o que ele pode fazer. A pergunta é retórica, mas eu preciso fazer. Existe alguma coisa que Jesus não pode fazer? Sim ou não? Não. Vou perguntar de novo. Existe alguma coisa que Jesus não possa fazer? Sim ou não? Você crê no que disse? Então fala para ele isso. Diga para ele que você crê que ele tudo pode fazer. Ele tudo pode fazer. Tudo. Tudo. Tudo ele pode fazer. Jesus, vamos dizer assim, ele podia chegar aqui e falar isso aqui para nós. Verso 1 ao 3. Ao vivo e a cores. Fala sobre ele. Está registrado. É como se ele estivesse falando. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 63. Passa aí uma folha, não sei na sua página da Bíblia, está do lado. A minha aqui está na mesma página. Capítulo 63. Na minha Bíblia tem um título assim aqui, acima do capítulo 63. Deus salva e vinga o seu povo. Amém? Você sabe, você deve saber que esses títulos não estão no original da Bíblia. São os editores que colocam os títulos. Por isso que alguns títulos são diferentes dos outros. Tá certo? Mas eles colocam o título de acordo com o texto. Então está escrito aqui, olha. Deus salva e vinga o seu povo. Um dia, e não vai demorar, nós vamos chegar no céu. Amém? Você está preparando para ir para lá? Amém? Está preocupado em chegar lá? Que bom. Permaneça preocupado. Nós vamos chegar lá. E nós vamos ver Jesus. Aleluia. Só que lá no céu, Jesus não vai falar para mim e para você, de novo, o que está no capítulo 61, porque não vai precisar mais. Tá bom? Não vai precisar mais dele falar para nós aqui. Isso. Do capítulo 61, verso 1 ao 3. Isso para nós isso aqui é para nós agora, nesse tempo, nesta vida, neste momento. Mas quando você chegar no céu, ele não vai falar isso aqui, ele vai falar outra coisa. Está lá no capítulo 63, eu quero que você observe. É uma profecia a respeito do Messias. E ela é escatológica. E diz assim, olha. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? É como se você lá, pensa assim, que é glorioso isso. É como se você chegasse no céu e você estivesse vendo Jesus vir, assim. E ele está vindo na sua direção. E você está assim, quem é este que está vindo? Quem é este que vem com as vestes tintas de vermelho? A roupa dele está manchada de vermelho. Quem é ele? Aí, você vai fazer mais uma pergunta. Quem é este? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força, quem é ele? Aí ele vai responder, final do verso 1, eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, aleluia! E aí ele vai se aproximando e a visão vai ficando mais clara, mais nítido. E você vai perguntar assim,
Mas por que, verso 2, por que está vermelha as tuas vestes? Por que as tuas vestes está como aquele que pisa as uvas no lagar? Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim: olha, eu sozinho pisei no lagar. De todos os povos, ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Você está preparando-se para ter essa visão no céu? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. A equipe de louvor, se quiser subir e já se preparar para louvar a Deus, fique à vontade. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Você tem fé para estar espiritualmente falando nesse consultório com Jesus? Tem? Você tem fé? Tem consultório de médico que você entra aqui na terra, que você sai decepcionado, sai triste. De diante de Jesus, não. Na presença dele, você não fica triste, porque ele consola os tristes. Ele muda a sua história. Ele muda a sua vida. Eu queria que você falasse com Deus aqui nessa noite. Como se você estivesse num consultório, sentado, olhando bem no rosto do médico e começasse a desfilar as suas mazelas. Deixa eu te dizer uma coisa bem simples. Não tenha medo de contar nada para Jesus. Jesus não se assusta com problema. Jesus não foge de ninguém. Ele diz assim: todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não foge de você. Ele não te vira as costas. Mas ele permanece de braços abertos, esperando você chegar. Quem sabe você que está aqui nessa noite quer fazer isso. Talvez você que visita esta casa de oração hoje, que a vida não está muito boa, não está muito fácil, os seus pecados estão te atormentando, e você precisa de dar um jeito na vida. Você está no lugar certo, na presença de Jesus Cristo, ungido, enviado por Deus. Aleluia. Se você quiser, saia do seu lugar, nós vamos orar por você. Vem aqui na frente. Você que tem uma necessidade na sua alma, que sabe que só Deus pode resolver, saia do seu lugar, não tenha vergonha, vem aqui à frente, nós vamos orar em seu favor. Ele está aqui para perdoar todos os seus pecados. Talvez você está aqui e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Você tem a chance de fazer isso hoje.
entra na presença dele e seja mudado, seja transformado. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele muda toda a sua história. Você pode sair daqui renovado, transformado, de cabeça erguida, com seu nome escrito lá no livro da vida. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Venha com fé, como se você tivesse vindo ao consultório do médico. E você vem assim: Jesus, eu vou lá porque eu creio e eu vou falar tudo. Eu vou apresentar ao Senhor a minha vida. E eu creio que o Senhor pode resolver. Jesus vai se apresentar para você, meu querido. Ele vai dizer a você quem Ele é. Eu posso, eu tenho poder, eu resolvo, eu saro, eu perdoo, eu transformo, eu limpo, eu mudo, eu te ajudo.